O vídeo que você vai ver é um trechinho de uma das nossas lives. É um corte. Ai, Ana, vamos. privatizações. No Brasil, a notícia da vez é essa aqui. Vou trazer conforme saiu na Bandeirantes. O Tribunal de Contas da União, certo? Viabilizou lá a privatização da Eletrobras, ao menos na primeira fase. Olha lá. Os ministros avaliaram os valores envolvidos na operação, como o bônus que a empresa deverá pagar à União pela renovação dos contratos de 22 usinas hidrelétricas. Na segunda etapa, prevista para março, o TCU vai discutir o modelo de venda proposto. A avaliação do governo é de que a Eletrobras deverá pagar 67 bilhões, divididos entre investimentos e políticas para o setor. Mas, segundo o revisor do processo no TCU, o único ministro a votar contra, ministro Vital do Rego, a venda da estatal foi subavaliada e o valor deveria ser quase o dobro, 130 bilhões de reais. Mesmo assim, o governo está otimista e acredita que a privatização deve sair até maio. Será a primeira grande estatal a passar para o comando da iniciativa privada no governo Bolsonaro. A primeira grande privatização do governo Bolsonaro. Tá aí como a Bandeirantes noticiou. Na Jovem Pan foi até mais animado o tom, viu? Vão criar ao menos 20 mil empregos. Não faz nem cócega no índice de desemprego do Brasil. Enfim, Ana, tá aí a informação. O Tribunal de Contas da União tornando possível a privatização da Eletrobras. Notadamente, a gente teve só um voto contra. Só que dentro desse voto contra, a gente tem uma informação ali muito importante, que é, estão vendendo pela metade do preço. Oferta por tempo limitado e só para amigos do Paulo Guedes. Tem que ter a carteirinha de amigo do Paulo O Guedes. gerente tá louco. Promoção e Se bem promocinha. que tem uma coisa aqui, Peraí, eu tô falando em privatização, mas não. Tem outro nome. Na Agência Brasil. Esculhambação? Tá aparecendo na tela lá? Olha lá. Modelagem financeira da privatização, aí no texto é desestatização. Opa, também dá para chamar assim, porque o Estado é ruim, tem que sair, pô. Entendi. Posso ler? Estado, você sabe como é que é o estereótipo. O Estado é atrasado e a iniciativa privada, ela é a propulsora do desenvolvimento. O Estado só tem burocracia e tal. É assim que essa turma vê. Palavras importam, né? Escolha interessante. TCU aprova a modelagem financeira da privatização da Eletrobras. Decisão dá mais um passo na desestatização da estatal. Desestatização da estatal. Para início de conversa, já é um texto meio, né? Desestatização da estatal elétrica. Pois muito que bem, estão aí as informações. Aí no campo progressista a gente tem diversas lideranças alertando para o risco, não apenas das perdas, mas também em termos estratégicos para a soberania do Brasil, né? Um posicionamento muito interessante veio aqui do ex-governador do Paraná, o Roberto Requião. Diz ele que reestatizar isso aí no futuro não tem nada demais, porque seria você tirar da mão do receptador o produto que ele receptou, porque trata-se de um roubo. Essa é a posição do Requião, que a gente sabe que nunca pegou muito leve mesmo, então faz sentido aí, esse costuma ser o texto do Requião, né? Ciro Gomes está falando faz tempo a respeito desse assunto, e o Lula está numa manchete do Valor Econômico hoje. Olha lá, Ana. Opa, vamos ver. Lula tenta impedir venda da Eletrobras. Líder das pesquisas de intenção de voto para a eleição presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva tenta impedir nos bastidores a privatização da Eletrobras. Com intermediação do senador Renan Calheiros, do MDB, o ex-presidente fez gestões junto ao ministro Vital do Rego, relator dos estudos técnicos sobre a desestatização da holding federal no Tribunal de Contas da União.
Esse Renan Calheiros, Ana, ele tá virando o Vegeta da política brasileira. É o cara que começa como vilão e termina amigo dos heróis. É esse o arco do Renan Calheiros? Ele já está reconhecendo que o impeachment foi golpe, Ana. Ele agora não gosta mais de privatização. É uma loucura, Ana. É uma loucura. É uma loucura. É o que eu digo, Ana. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, viu? Mas assim, continuando aqui com as informações. O Lula nos bastidores fazendo o que ele faz e o PT até... Quem é antipetista reconhece isso. O PT é organizado, né? O pessoal antipetista fala, é uma facção. Tal. Pô, a facção tem que ser organizada também. E os caras são. Então o Lula trabalha nos bastidores, aí a Glaze, que é a presidente do partido, ela é mais vocal a respeito do assunto primeiro. Aí eles testam a reação e o Lula eventualmente vai falar do assunto bem alto na campanha eleitoral. Por hora, a gente já tem a Glaze se pronunciando a respeito desse assunto lá na Câmara dos Deputados. Hoje, olha lá. Quem nos assiste pelo sistema de comunicação da TV da Câmara dos Deputados. Infelizmente, ontem, colegas, companheiros, nós tivemos mais uma situação triste vivenciada nesse país, nesse capítulo da história da desconstrução do Estado Nacional. O Tribunal de Contas da União deu aval por 6-1 para vender a Eletrobras. Sim, nossa empresa de energia elétrica. O único voto contrário foi do ministro Vital do Rego, deputado Alencar, e um voto brilhante, dizendo o porquê que era contra. Porque a Eletrobras ali estava sendo entregue por menos da metade do preço. 67 bilhões, quando na realidade a valoração tinha que ser de pelo menos 130 bilhões. E só 25 bilhões vão voltar ao Tesouro Nacional. Essa empresa, deputado Veras, foi construída em 1962 para organizar o sistema elétrico brasileiro. Tem 34 usinas hidrelétricas, mais um tanto de usinas térmicas e 58 mil quilômetros de linhas de transmissão. Isso foi pago com dinheiro público e agora está sendo entregue, como se o privado fosse eficiente e conseguisse minorar a crise energética brasileira, que é causada por falta de investimentos no sistema e que não é por falta de dinheiro público, é porque represaram o dinheiro público para a Eletrobras ficar com dinheiro e eles venderem para a iniciativa privada. Iniciativa privada é eficiente para o lucro, não para fazer a distribuição. Hoje o quilowatt-hora, megawatt-hora da Eletrobras é de R$ 65. Do mercado livre privado, 194. Agora o da Eletrobras vai também ficar caro. Então, o que está acontecendo é o seguinte, vende-se o patrimônio brasileiro para dar mais lucro para quem faz negócio. É esse o objetivo do Guedes, não é outro. Porque já tem dinheiro privado na Eletrobras, ela é uma empresa de capital aberto, de economia mista, só que o governo tem controle, que é exatamente para levar o serviço à população mais pobre, que não pode pagar. Então é um absurdo. A conta de energia está pela hora da morte. A minha energia aqui em Brasília, uma conta de mais de R$100 em dezembro, pulou para 900 em janeiro, por conta da Neo Energia. O próximo presidente da República terá que rever isso. Terá que recuperar o patrimônio do povo brasileiro. Segurança jurídica numa negociata é zero. Vai ter consequências para quem se aventurar. E eu quero terminar essa minha fala aqui lendo o Twitter do presidente Lula, em que ele se manifesta sobre o assunto. Diz ele: espero que os empresários sérios que querem investir no setor elétrico brasileiro não embarquem nesse arranjo esquisito que os vendilhões da pátria do governo atual estão preparando para a Eletrobras, uma empresa estratégica para o Brasil, e isso acontecendo meses antes das eleições. Tá aí então, Ana, é muito interessante a maneira do PT de agir, né? Então o Lula vai no Twitter e diz assim, tomem cuidado aí com essa negociata e tal, sejam sérios. A Glaze vai lá na Câmara e escala, né? Dizendo que, ó a frase, hein? Ó a frase, segurança jurídica em negociata é zero. Quer dizer, podem fazer o cambalacho que vocês quiserem. É ilegal e a gente vai desfazer. É meio que esse é o recado que ela está passando. Agora eles vão esperar para ver como é que o pessoal aí vai reagir, etc e tal. E com sorte a gente vai ver o Lula ser um pouco mais vocal a respeito desse assunto, porque ele bem poderia ser um pouco mais vocal a respeito desse assunto, né? Eu acho que a mesma coisa acabou valendo, Ana, e
e aí a gente já vai entrando aqui no nosso próximo assunto, na questão da dolarização da gasolina, né? Foi mais ou menos esse o esquema aí. A gente viu o Lula tocando nesse assunto assim aos poucos, a Gleisi na linha de frente, falando sobre isso assim de maneira mais aberta. E aí, eventualmente, quando o Lula se posicionou, o portal, lembra? A gente trouxe aqui a informação, o portal E-Investidor ficou putaço, porque as ações da Petrobras estavam caindo e eles estavam muito chateados com aquilo. Lembra disso, né? Lembra disso. Não faz... É ruim para quem? Para o investidor. O portal E-Trabalhador eu não vi falar nada, mas também o portal E-Trabalhador não existe, eu acabei de inventar.